Oi, gente. Hoje, dia 20 de agosto, eu estou aqui, ó, em frente à Igreja São Sebastião, a igrejinha velha, como muitos conhecem. Ela é um dos primeiros prédios da nossa cidade. Ela já foi reformada, mas ela não pode ser derrubada e construída de novo. Então o desenho dela é o mesmo de há muitos anos atrás. Algumas fotos e vídeos a gente vê essa igreja em preto e branco, né? E agora ela tá assim, ó, branquinha, né? Os detalhes dela não pode ser pintada de outra cor, que é para patrimônio. Então ela tem toda uma história, essa cor das igrejas, né? Então, a partir dessa igreja que foram surgindo as ruas, né, da nossa cidade. Por quê? Porque aqui eram entregues lotes para as pessoas que chegavam, para os primeiros moradores da cidade. Então ela tem muita história, essa igreja, para contar. E nós, né, devemos conhecer todos os lugares da nossa cidade. E hoje a gente vai conhecer um pouco sobre a rua, sobre as ruas, e vamos ver quais são as características da rua. Você conhece a sua rua? Você sabe o nome da sua rua? A sua rua tem nome de gente? A minha tem. Vocês vão saber daqui a pouquinho qual é. Se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas e brilhantes para o meu amor passar. Oi, gente. Olha só, eu fiz essa maquete para representar a rua onde eu moro. A gente já sabe que numa rua existem várias coisas, né? Na rua existem casas, existem prédios, existem lojas. Tem ruas que são ruas só residenciais. O que é isso? Só tem residências, casas. Tem ruas que são só comerciais. O que é isso? Só tem lojas. E tem ruas que a gente chama de destinação mista. Tem casas, mas também tem comércio. A minha rua tem a destinação mista. Nela tem casas, onde as pessoas moram, mas também tem o comércio. Tem lojas, né? Perto da minha casa, bem pertinho mesmo, tem dois comércios. Um é uma academia de musculação e o outro é um salão de beleza. E tem outras lojinhas pequenas lá perto também, mas essas duas estão mais próximas e eu representei aqui na maquete. Depois eu vou mostrar para vocês de perto a imagem, tá? É o salão que fica do outro lado da rua da minha casa e a academia que fica ao lado da minha casa. Daqui a pouquinho eu vou mostrar de frente, tá bom? A minha casa é essa aqui, ó, onde tem essa menininha aqui, essa menininha que faz de conta que sou eu, em frente à minha casa, tá bom? Essa rua aqui, que é a rua onde eu moro, ela tem nome de pessoa. Lembra que eu falei pra vocês, né? Aqui no setor tradicional da nossa cidade de Planaltina, as ruas, o nome delas não é um número como em alguns lugares, né? Então o nome da minha rua é Quintino Bocaiúva. E a rua Quintino Bocaiúva é aqui embaixo, ó, ao lado da academia, é cortada pela Avenida Gomes Rabelo e essa outra aí, ó, é a Avenida São Paulo. Então a gente tem ali a Avenida São Paulo e a Avenida Gomes Rabelo cortando a rua onde eu moro, que é a rua Quintino Bocaiúva. Aqui nessa maquete tem algumas coisas que eu não representei, que fazem parte da rua. Eu coloquei aqui a pista, alguns carros passando por ela, tem carros que estão vindo e tem carros que estão indo. Isso significa o quê? Que essa pista aqui, ela é uma via de mão dupla. Os carros podem ir e também podem voltar. Na hora de ir, eles vão aqui, ó, desse lado direito. E na hora de voltar, é para quem tá do lado direito também. Por quê? Porque senão os carros vão bater, né? Então, esse lado aqui é para quem tá indo, esse lado aqui é para quem está vindo.
Quando vocês olharem numa pista e vocês verem a faixinha do meio amarela, significa que a pista é de mão dupla. Os carros podem ir e também podem voltar por aquela pista. Tem algumas vias que a gente chama de vias de mão única, que os carros só podem ir numa direção, ou vão todos para lá ou vêm todos para cá, tá bom? E aqui nessa maquete, gente, tem coisas que eu não representei. Sabe por quê? Porque tem coisas que mudaram com o passar do tempo. Quando eu era criança, eu brincava muito na rua. A gente tinha uma turma que a gente chamava Turma da Rua. Tinha uns 30 crianças, gente, era menino, pensa. E lá na rua onde eu morava tinha um terreno baldio, um terreno vazio. A gente adorava brincar de pique-esconde lá. Porque não tinha casa, mas tinha muita árvore, tinha muita coisa assim que dava pra gente se esconder, sabe? E era até perigoso, né? Mas naquela época era tranquilo. E aí a gente gostava de brincar de pique-esconde lá, a gente perdia a hora. Às vezes o pai tinha que buscar a gente pela orelha para voltar para casa. Vocês sabiam? Meu pai era desse jeito. E ó, já tem tempo que meu pai faleceu, mas eu lembro até hoje dele puxando a gente pela orelha, porque quando a gente estava brincando a gente perdia o tempo, né? E naquela época as casas às vezes nem tinha muro, não tinha grade. E quando tinha muro, eram uns murinhos bem baixinhos que às vezes dava para pular assim, ó. E hoje em dia, desse jeito, por que será que mudou, né? Na frente da nossa casa, às vezes, tem grades, tem muros enormes, né? Que servem para nos proteger, mas antigamente não precisava de nada disso. As crianças podiam brincar na rua. E hoje, às vezes, os papais, as mamães, as vovós não deixam a gente brincar na rua. É porque se preocupam com a nossa segurança, porque sabe que a rua é um lugar hoje muito perigoso. Então não dá para deixar brincando na rua. Então, aqui eu não representei, porque se eu tivesse colocado as grades e os muros aqui, não ia nem aparecer as casinhas, vocês não iam ver as casas. Aí eu preferi representar as casas e deixar os muros e as grades sem aparecer, tá bom? Tem algumas ruas que tem uns prédios bem altos, que a gente fala que são prédios onde moram muitas pessoas, né? As pessoas que moram nesses lugares, nesses prédios, elas moram em apartamentos. Então, assim, é todo mundo muito vizinho, que é um em cima do outro, né? Um sobre o outro, um apartamento sobre o outro. E geralmente eles não têm uma área de lazer para brincar. Quando tem criança ainda é pior, né? Que criança precisa de espaço. Então, quando as casas têm quintais, a gente vai ver que aqui, ó, tem casas que têm quintais. Para a criança é a melhor coisa, né? Porque já que não pode brincar na rua, que é muito perigoso, pelo menos tem um quintal onde pode brincar. Então, as casas que têm áreas verdes também são muito propícias para facilitar e as crianças não precisarem brincar na rua. Tem um espaço para brincar, para plantar, para fazer uma horta. Às vezes um prédio grande também não precisa ser de apartamento, de moradia, né? Pode ser de lojas, de clínicas, né? De consultórios. E na nossa cidade tem de tudo, né? Tem casas pequenas, casas grandes, casas que a gente fala planta baixa, né? Tem sobrados, que é quando tem andar. Quando a prefeitura coloca asfalto nas ruas, faz o calçamento, né? Ela também precisa colocar, porque aqui, ó, o que acontece aqui, gente, ó? Se os dois estiverem com pressa, o que pode acontecer? Pode bater, né? Alguém tem que ter a preferência nessa passagem. Então aqui também tá faltando algumas coisas para sinalizar o trânsito. Nas casas também tá faltando uma coisa, vocês vão adivinhar, quer ver? Quando a gente recebe uma correspondência, uma carta ou uma conta de água, uma conta de luz em casa, né? Como é que o carteiro ou a pessoa que faz a medição da luz e da água consegue identificar de quem é aquela casa? É através do quê? Através do endereço. Então, toda casa tem um endereço. Para quê? Para a gente saber se localizar. Para ficar fácil receber uma carta, para ficar fácil receber uma encomenda, a gente tem que falar:
qual é o nome da rua, qual é a quadra, qual é o número da casa. Pode dar até uma referência se tiver um comércio perto. Eu, por exemplo, quando eu vou pedir alguma coisa, né, ou fazer uma encomenda, aí no final, depois que eu dei meu endereço certinho, aí eu falo que é próximo à academia e falo o nome da academia, né, Academia Movimento, então fica fácil de encontrar. Então aqui a gente tem a maquete da rua. Eu vou mostrar para vocês agora outros ângulos, né? Nós vamos ver como que quando a gente vê por cima, o que a gente vê das casas? A gente vê o que, gente? O telhado, né? Quando a gente vê daqui, a gente vê a frente, quando a gente vê daqui, a gente vê o fundo. Então, dependendo do lugar onde a gente olha, a gente vai ter uma visão diferente. Agora a gente vai ver várias visões para depois a gente ir para nossa atividade. Combinado? Atenção! Então agora eu vou mostrar para vocês aqui, vou passear aqui com o celular para vocês verem, ó. Essa daqui é a Avenida São Paulo, que é uma das que corta a Rua Quintino Bocaiúva, que é a rua onde eu moro, tá? Essa dali é a Rua Quintino Bocaiúva, que é a rua da minha casa. Então, tem ali, ó, algumas casinhas, tá vendo que eu não coloquei grades, nem muros, né? Ali é a minha casa, olha lá. Tô lá na porta de casa. Minha casa é amarela, mas essas cores que eu usei aqui, ó, não são bem as cores que tem nas casinhas daqui, não. Aqui do lado da minha casa fica a academia. Aí aqui, ó, Avenida Gomes Rabelo. Avenida Gomes Rabelo. E aqui é o que fica em frente à minha casa. Olha lá o salão. Ó, acima do salão tem um apartamento lá em cima. Tem as casinhas do lado de lá. Ó, tem um vizinho ali na porta. E aí, essa daí é a minha rua. E agora nós vamos para a nossa atividade, tá bom? Vocês vão precisar do caderno de vocês. Lá em cima no caderno vocês vão escrever isso aqui, ó. Minha rua. Porque hoje vocês vão representar a rua de vocês. Para isso vocês vão ter que fazer o quê? Observar. Observar como que é a sua casa, se você mora em casa, né? Se você mora em apartamento, você vai ter que observar como é o prédio que você mora. O que que tem do lado? Tem outras casas? Tem prédio? Tem algum comércio? Tem alguma loja? Então você vai observar como que é a sua rua. Sua rua é asfaltada ou sua rua é de terra? Você tem vizinhos? Mora perto de alguém? Ou é afastado? Tem gente que não tem vizinho, né? Que os vizinhos são bem distantes. Tem uns que são bem pertinho. Então o que vocês vão ter que fazer? Observar. Vocês não vão sozinhos observar, vocês vão chamar um adulto, vão pegar na mão dele e vão passear por perto da sua casa. Aí você vai prestar bastante atenção. Se você mora em casa, você vai observar se sua casa é daquelas pontudinhas, se é retinha em cima. A minha é reta. Lembra que na maquete eu mostrei que minha casa não tinha pontinha, né? Quem mora em apartamento vai ter que observar como é que é o prédio, a cor do prédio. E eu quero que vocês usem, na hora de fazer a ilustração de vocês, tenta usar a cor real. Se a sua casa é amarela, pinte ela de amarelo. Aqui, ó, na minha maquete, eu mudei as cores das outras casas, mas da minha casa, eu usei amarelo porque é a cor dela mesmo, tá bom? Então, o que vocês vão fazer? Depois que escrever minha rua aqui, vocês vão fazer ou um desenho da rua de vocês, ou vocês podem fazer recorte e colagem, né? Ué, tia, eu vou recortar a casa de uma revista? Não, você não vai recortar a casa de outra revista. Você vai recortar o formato, tá bom? E aí você vai montando aqui, ó, se for com recorte e colagem. Se for com desenho, não. Observou? Viu o que que tem? Tem muitas casas? Tem casa desse lado, tem casa desse lado? Se for casa, como é que é a frente da casa? Tem a porta e tem janela ou não tem janela? Tem uma janela ou tem duas janelas? A janela é desse lado da porta ou é desse lado da porta? Então vocês vão observar mesmo. Observar como se estivesse tirando uma foto.
Aí, ó, tirou a foto, guardou aqui na cabecinha, na hora que chegar em casa, perto dos materiais, né, no kit, na mesa que você tem preparado para fazer a sua atividade, você vai representar aquilo que você viu. Se for prédio, mesma coisa, pinta o prédio. Se você mora no andar número 3, então você vai contar lá, ó, quantas janelinhas você vai ter que colocar até chegar no seu andar. Tá bom? Se perto da sua casa ou do seu prédio, para quem mora em apartamento, tiver árvore, vocês vão representar as árvores. Se você mora num lugar que tem uma pracinha, um parquinho perto, você vai representar o parquinho. E não se esqueçam, se tiver loja, pode colocar também a loja, tá bom? Então você vai representar aquilo que você tiver observado. Chame um adulto para ir com você, você vai observar com bastante atenção. Nesse momento que você estiver indo lá observar, vocês podem conversar o que tá vendo, tá bom? O que você tá vendo? Ah, eu tô vendo aqui que tem a rua, que tem flores, que não tem calçada. Então, tudo que vocês observarem, vocês vão representar aqui depois no caderno. Combinado? Depois que a atividade estiver pronta, bem bonita, você vai tirar uma foto e vai postar na plataforma para sua professora avaliar. Um beijo, caprichem e até a próxima aula!